Tudo bem, gente? Bom demais estar aqui com vocês no nosso podcast Fé e Cidadania. Eu, Padre Kleber Cardoso, vigário aqui da paróquia Santo Antônio de Praia Grande, sempre muito bem acompanhado do queridíssimo Diácono Genilson. Fala aí, Genilson! Olá, queridos e amados. Estamos mais uma vez entrando na sua casa, no seu conforto. É uma alegria poder levar um papo mais do que bom nessa tarde, nesse dia, nessa noite para você fazer essa experiência do nosso podcast Fé e Cidadania. Hoje a gente vai falar um pouco sobre cidadania. Por isso nós temos um convidado aqui muito mais do que especial. Fica conosco aí, até daqui a pouco. Diácono Genilson aqui da paróquia Santo Antônio, em Praia Grande. E nós estamos encerrando aí a primeira semana do mês de junho, sexto mês do ano 2024. Hoje é sexta-feira, a primeira sexta-feira de junho, e é dia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus e dia também de oração pela santificação do clero. Então, nós queremos dedicar este momento inicial de espiritualidade, justamente nos colocando, né, ali dentro do coração de Jesus, que é essa fonte de amor incondicional, do amor puro e verdadeiro do nosso Deus para conosco. Então, quero convidar você para que a gente possa abrir aí o nosso coração, os nossos ouvidos, para poder escutar atentamente a proclamação do Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Como era dia da preparação, os judeus não queriam que no sábado os corpos ficassem na cruz, pois esse sábado era solene. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar-lhes as pernas e tirá-los da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e depois ao outro, que foram crucificados com Jesus. Chegando a ele, viram que já estava morto. Por isso, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que também vós creiais. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outro texto da escritura diz: olharão para aquele a quem transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado coração de Jesus, em vós confio e espero. Que bonito pensar no coração do nosso Deus, o coração de Jesus, onde nós habitamos. O amor de Deus por nós é tão grande e nós habitamos o coração do nosso Deus. Então, precisamos aprender dele também a amar, porque diz aquele ditado: filho de peixe, peixinho é. Pois é, nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é amor. Então precisamos aprender a amar também. Amar não apenas de palavras, mas amar com os nossos gestos, né? Justamente nos interessando pelos outros, principalmente pelos pequenos, os humildes, aqueles que são esquecidos da nossa sociedade. Precisamos olhar as pessoas com o olhar de Jesus, um olhar misericordioso, um olhar acolhedor, um olhar carregado de afeto
e de sentimento. E assim deve ser o olhar de um sacerdote, um ministro ordenado. E hoje a igreja ora pela santificação dos sacerdotes, pedindo a Deus que conceda a graça aos ministros ordenados de que tenham um coração cheio de amor igual ao coração de Jesus. Então, encerrando este momento de mística, de espiritualidade, vamos entregar ao Senhor Jesus, ao seu sacratíssimo coração, as nossas vidas, as nossas famílias e, por que não dizer, também o episódio de hoje do nosso podcast Fé e Cidadania. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto, sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto, sempre serás. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Genilson, é com você. Muito bem, que bonito, né, Padre? É sempre a gente começar o momento de oração. Hoje as famílias soubessem a importância da oração, nós teríamos famílias muito mais santas nos dias atuais em que nós enfrentamos tantos desafios. E hoje nós queremos acolher aqui no nosso estúdio, aqui, com muita alegria, no nosso programa podcast Fé e Cidadania, a nossa querida amiga Abinuan, ela que é presidente do Conselho Municipal da Assistência Social. Ela também, ela é especializada em terapia familiar e especializada também em terapia comunitária. E nós vamos fazer um belo de um bate-papo aqui, uma alegria para nós te receber aqui, Benoît. Sinta-se bem-vindas e à vontade aqui conosco, aqui nesse momento desse bate-papo, que eu tenho certeza que a gente vai tirar muitas dúvidas das pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Boa tarde, tudo bem? Olá a todos, é um prazer estar aqui. Prazer trazer um pouco do nosso conhecimento, trocar, informar, tirar dúvidas, né? Às vezes a pessoa sabe por cima, né? Quer entender um pouco mais, então acho que esse é o momento de perguntar, de esclarecer. Eu sempre falo que a dúvida é o primeiro questionamento, mas se você for embora para casa com ela, não adiantou nada ter a dúvida. Então, momento de perguntar, aproveita agora. A gente está aqui disponível para isso, é uma troca, é um bate-papo, espero trazer uma fala simples e que toque aí o coração de cada um que está nos assistindo hoje. E assim, quem é a Binuan? Que muita gente não conhece, aí eu perguntar para o padre, você conhece a Binuan, padre? Não, não conheço. Claro que conhece, nós já estivemos juntos, olha aí. Tem tantas pessoas que não sabem quem é a Binuan. A Binuan trabalha na prefeitura, não é isso? Na área da Secretaria de Assistência Social. Fala um pouquinho de você para nós. Eu sou a Binuan, sou casada, tenho um filho lindo, um príncipe de 20 anos, está na faculdade. Sou funcionária pública, servidora pública aqui na Praia Grande, já há quase 16 anos, sempre na área da assistência. Me formei aí pela Universidade Católica de Santos, há 23 anos atrás. Depois a minha trajetória foi indo mais para o lado das terapias, então fui fazer terapia comunitária, terapia de casal e família. Tenho um consultório, inclusive, então se alguém tiver interesse em passar por alguma terapia, nós temos um espaço aqui também no Boqueirão. E hoje a gente atua no período da manhã
com o serviço público, né, na área da assistência social. Estou como presidente do Conselho Municipal da Assistência Social de Praia Grande, até o ano que vem, né, até fevereiro do ano que vem. Que mais? Bastante coisa. Bastante coisa. E o consultório você atende na parte da tarde. Consultório na parte da tarde e à noite. E sábado, né? Então, E a procura é muita. sim, eu tenho divulgado, né? Às vezes eu vou em algum local e aí acaba divulgando e o pessoal tem procurado. Bacana. O consultório é depois das 2, né? Na prefeitura eu fico das 8 às 2 e a partir das 2h30 já inicio no consultório, eu fico até umas 8 horas da noite lá. Muito bem. A gente vai ter um papo aqui, viu, padre? A gente fala sobre um programa muito bonito do governo federal, né? Que hoje está sendo implantado praticamente em todos os municípios, né? É uma prerrogativa que tem que acontecer nos municípios, que é a família acolhedora. Nós vamos falar um pouquinho sobre a família acolhedora. Mas antes de falar sobre a família acolhedora, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho da assistência social com relação ao terceiro setor, né? A gente tem muitas entidades aqui no município de Praia Grande, algumas com um trabalho muito relevante, outras até desenvolvem um bom trabalho, mas nem sabem que esse trabalho é da assistência social, assim como nós sabemos também que tem muitas entidades que fazem um trabalho de assistencialismo, pensando que é assistência social. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua pasta como presidente do Conselho de Assistência Social, para que as entidades também possam olhar para esse serviço que o município oferece, né, que é esse conselho de relevância, e também para aqueles que queiram também buscar, né, ter lá seu certificado junto com esse conselho, poder se organizar, poder buscar, né, de que forma que eu consigo. Por que eu estou fazendo essa pergunta para você, Binoan? Porque às vezes as entidades, elas preferem criticar e falar que é o poder público que não quer dar, é a presidente do conselho que não quer dar, fica colocando um monte de dificuldades, é aquele conselho que está lá que é paritário, né? Poder Isso. público e sociedade civil organizada, Isso. e fico criando várias dificuldades e colocando a culpa sempre no conselho. E na verdade a gente tem uma lei que determina, que rege, né, toda essa prerrogativa, para que as entidades também possam se organizar e buscar, assim como muitas já conseguiram, não é verdade? Quer que você falasse um pouquinho sobre isso? Existe uma grande confusão, né, no campo da assistência social. Antigamente não existia política de assistência social. Existia uma questão filantrópica, né? Que vinha isso muito das igrejas. As igrejas faziam muito trabalho filantrópico, benevolente, de muitos anos, isso sempre que existiu. Inclusive tem um versículo bíblico, né? Que fala ajudar os órfãos, as viúvas, enfim. Eu acho que é a partir daí que vem nessa linha. Só que de uns anos para cá se foi feito então uma lei, uma normativa, que é a política de assistência social. Tomou forma, né? Então hoje a gente tem uma política nacional de assistência social, como a gente tem da saúde, como a gente tem da educação, segurança, trabalho, enfim. Então, hoje é lei. Então, hoje o cidadão ele tem direitos, como também tem deveres. E dentro dessa lei, existem os serviços tipificados que a gente fala. Tem uma lei específica para cada serviço. Então, se eu for atender população de rua, né, atender aquela pessoa que vive em situação de rua, em área livre, eu tenho uma regra. Se eu for atender criança e adolescente, eu tenho uma lei específica para essa. Se eu for atender mulher vítima de violência, eu tenho uma normativa. Então, cada segmento tem uma normativa. A gente não pode sair fazendo de qualquer forma. Tem um sistema, e esse sistema é nacional. Então, hoje a política de assistência social ela é nacional. E os municípios vão se adequando dentro dessa lei maior. Então, aqui no município, nós estamos organizados enquanto sistema de garantia de direito. Temos o fórum, defensoria pública, que hoje nós temos, e temos os conselhos, a prefeitura e os conselhos municipais, que tem Conselho Municipal da Criança, Conselho Municipal do Idoso, do Negro, da Mulher, do Alimento e da Assistência. Qual é o papel dos conselhos? De controlar, ou seja,
verificar como é que esse dinheiro chega na cidade, aonde ele é utilizado, ele é aprovado. Então, o dinheiro que vem para cá, ele passa pelo conselho. Então, esses membros vão receber a informação que vai entrar X de valor e esses membros vão aprovar onde esse valor será destinado. Geralmente, a prefeitura já encaminha para a gente quanto será, aonde vai ser utilizado, que é o famoso plano de ação. Né, que é o projeto da instituição. Então, isso vai para o conselho aprovar. E depois o próprio conselho também fiscaliza, tá? E aí esse conselho é constituído por tanto pessoa da comunidade, como as ONGs e o poder público, né? Então, cada setor tem um número X de pessoas. Então, tem funcionário público, da educação, da saúde, da assistência, tem as ONGs e tem a sociedade civil, que é a comunidade, os usuários do serviço que podem participar. As reuniões acontecem sempre a terceira quinta-feira do mês, lá na Casa dos Conselhos, que fica ali na Chavantes. Então, se eu tenho uma ONG no município de Praia Grande voltado para a política de assistência social, eu posso me inscrever. Agora, eu preciso entender que qualquer ONG que faz trabalho de ação social pode se inscrever? Não, a ação social é aquele trabalho que não está tipificado. Por exemplo, se eu entregar a cesta básica na minha igreja, ela é caracterizada política de assistência social? Não, ela é um trabalho voluntário que a igreja de coração faz e que tudo bem. Mas esse serviço apenas da entrega da cesta básica não é cadastrado para a gente. Quais são os trabalhos que as ONGs que costumam se apresentar para o trabalho com assistência? Quem trabalha com população de rua, moradores de área livre, que a gente tem alguns exemplos, o Abrigo Eliane Malzone, que é um trabalho grande que nós temos no município, essa ONG que é mista, né, que a gente fala poder público e instituição de terceiro setor, ela precisa estar cadastrada. Um abrigo para a mulher vítima de violência, a ONG precisa cadastrar esse serviço. Se tiver algum serviço voltado para criança e adolescente, como serviço de convivência, esse serviço vai ser cadastrado. Agora, eu tenho um bazar beneficente, será cadastrado na assistência? Não, ele não está na normativa da assistência. Ele é um trabalho que você faz de coração, que você gosta, é uma ação social. A entrega da sopa é uma ação social, a entrega da cesta básica, a entrega da doação da roupa, uma ONG de animais. Por que eu estou falando? Porque às vezes outro dia chegou uma pessoa que cuida de animais, que protege, e ela queria cadastrar. Não tem nada a ver. É um serviço gratuito, mas ele não tem nada a ver com a política de assistência social. Então, não basta ser de graça para a população. Ela precisa estar dentro das normativas da política de assistência social. Então, às vezes, a pessoa confunde. Eu faço um trabalho tão bonito, não cobro nada, atendo todo mundo. Ok, que bom que você faz e ajuda a comunidade de Praia Grande, mas não vai ser caracterizado como serviço da assistência. Tá? Então, hoje, quem tiver dúvida, vai nos procurar, entre em contato lá na Rua Chavantes, a gente vai orientar, vai falar o que precisa ter documentação, né? Presidente, a ata da eleição dessa presidência, o CNPJ, o espaço físico onde é executado precisa ter o alvará do bombeiro, então precisa estar tudo regularizado. Né? Não basta só o desejo, a boa vontade de querer ajudar. Tem as normativas que a pessoa tem que seguir. Tá? Então, acho que basicamente é isso. O conselho ele é bem atuante aqui na Praia Grande. A gente tem membros, algumas ONGs que estão cadastradas com a gente já há muitos anos, que fazem um trabalho muito importante, desde trabalho com morador em área livre, quanto com criança e adolescente. Tem várias ONGs. A gente tem uma relação, às vezes, algum empresário quer doar alguma coisa para uma ONG, a gente tem a relação das ONGs. A gente não vai indicar a ONG, mas lá no conselho tem a relação das ONGs e aí a pessoa fica disponível para fazer a doação. Às vezes a ONG se inscreve em alguns projetos que exigem a inscrição
Então, tem algumas emendas, tem alguns projetos que ela acaba se inscrevendo, que ela precisa da inscrição, mas lembrando, para ela ter a inscrição, ela precisa estar cadastrada e regulamentada como política de assistência social. Até Tá? para receber um recurso de Para um receber. parlamentar federal ou estadual nesse âmbito, ela tem que estar. Ela precisa estar cadastrada e cadastrada condizente com aquilo que ela vai executar. E aí também não adianta. Aí eu atendo, sei lá, idoso. Aí a emenda é para atender criança. Não. Se o dinheiro é para idoso, só pode ser utilizado para idoso. Eu não posso atender no meio do caminho, eu queria fazer com criança. Não. É especificamente para aquele determinado verba veio, você tem que trabalhar em cima daquilo que foi destinado. Não pode desviar o recurso, tá? Então a gente lá é responsável por tudo isso. Tá vendo, padre? Não é pouca coisa, não. O negócio é muito sério. Em linguagem corintiana, né? Não é casa da mãe Joana, né? Não é casa da mãe Joana, quer dizer, tudo precisa estar muito bem, como se diz, descrito, né? Tudo precisa ser ali bem programado, controlado, né? Até para poder gerar nas pessoas essa confiança, né? O cuidado com o bem público é muito importante, né? Para que as pessoas possam se envolver também, possa ter essa credibilidade. Sim, porque existe uma fiscalização, né? O próprio conselho faz essa fiscalização das notas fiscais, aonde foi investido o dinheiro. Então, quando a pessoa entra, se esse recurso vier para determinada situação, ela tem que escrever um plano de ação, aonde esse dinheiro vai ser utilizado, como ele vai ser utilizado. Desculpa, apresentar as notas de onde esse material foi comprado. Tem verba que pode pagar funcionário, tem verba que não pode. Então, tudo isso a gente orienta. Né? Então, o que eu costumo dizer assim, não basta ter boa vontade. Às vezes até a pessoa até tem boa vontade, mas ainda não é o momento, ela não está preparada, precisa entender melhor onde ela está entrando. Então, o que a gente sempre pensa é assim, se você consegue desenvolver o seu trabalho sem precisar do recurso, tudo bem, mas se você vai precisar, você vai entender que vai ter que passar por alguns crivos para poder receber a verba. Tá? Agora, uma coisa que eu costumo falar é que, assim, primeiro, falta de conhecimento. Né? A gente percebe assim, uma grande falta de conhecimento. Às vezes, nas nossas comunidades, temos pessoas que estudaram apenas o ensino fundamental, algumas que nem terminaram o ensino médio. Então, assim, patinam quando o assunto é lei, quando o assunto é organização. E aí, como não tem esse arcabouço, esse conteúdo técnico, por assim dizer, acabam ficando apenas na esfera da caridade. Né? Então ali aquela caridade que é feita nas nossas comunidades, que claro, é muito bem feito, louvado seja Deus pelas pessoas que executam e as pessoas que doam também. Porém, é uma coisa que eu falo muito, quando a gente opta por esse caminho, a gente faz pouco. Por quê? Porque os recursos das pessoas são poucos. São limitados. A maioria das nossas comunidades estão localizadas na zona periférica. E a gente convive com famílias que têm ingressos econômicos bastante limitados. Elas estão mais para receber a ajuda do que propriamente para oferecer. E aí a gente comenta a importância de saber o caminho das pedras, de estudar, de se preparar, principalmente a moçada. Né? Você estava comentando que você estudou na Universidade Católica há 23 anos atrás. Quer dizer, hoje as coisas que você faz é graças ao tempo que você dedicou na sua juventude para se capacitar. Né? E aqui nós estamos falando de recursos
públicos, recursos que vêm do pagamento dos nossos impostos. Então, se a gente não estuda, a gente não se capacita, a gente não tem acesso a esse recurso. E aí a gente fica ali vivendo de moedinhas, né, de esmolas, quando na verdade a gente poderia estar recebendo uma soma, né, uma quantia considerável que a gente poderia estar alcançando muito mais pessoas. Sim, sim. O que a gente sempre orienta para as ONGs, né, contrate uma equipe técnica. E lógico, a ONG fala, mas eu não tenho dinheiro para contratar. Às vezes o profissional até dispõe de um tempo voluntário, é muito comum isso acontecer, do próprio técnico dispor de um tempo voluntário para organizar tudo isso e depois, quando ela começar a receber, esse profissional inicia. Muitas das vezes acontece isso, é o que a gente muitas das vezes vê, né? A ONG não tem o dinheiro para contratar o técnico, mas é o primeiro profissional que entra na ONG. É o desejo do presidente, né? Mas se ele não tiver uma equipe técnica capacitada, ele vai acontecer exatamente isso que o senhor falou. Ele não vai ter o recurso no montante que ele merecia, por exemplo. Vai morrer na praia, né? Uma ideia às vezes maravilhosa, uma ideia assim super necessária, sim, mas que morre na praia, sim, porque não tem o fôlego, né, para poder se perpetuar. Sim, porque, por exemplo, o profissional de serviço social, que é o assistente social, ele é capacitado para isso. Ele sai da universidade sabendo escrever os planos, os relatórios, toda a documentação que precisa. Então, ele é a pessoa que vai poder alavancar e dar todo esse pontapé, esse suporte para a instituição. É que às vezes a pessoa não tem, que é aquilo que o senhor falou. Ela já muitas das vezes a ONG surge na comunidade e essa pessoa que é o presidente também precisa de ajuda. Ele também está na mesma condição, só que ele tem um desejo maior. Ele tem um vislumbre maior do que a outra pessoa que ele está ajudando, mas ele não tem a capacidade técnica, né? Falando dentro da capacidade técnica, por experiências próprias de 20 anos trabalhando no terceiro setor, na verdade 25 anos, e a minha última formação que eu fiz foi pelo SENAC, Políticas Públicas e Projetos Sociais. E depois a experiência de fazer uma parceria com o poder público, que eu já fiz parceria com o poder público federal, estadual, municipal, mas primeira vez em Praia Grande por experiência. E o que nós descobrimos dentro dessa logística da nova lei, né, do marco regulatório? Hoje, qualquer entidade social que se preza, assim que eu digo, que quer ser bem sucedida, mesmo que ela seja, e ela tem que ser sem fins lucrativos, ela precisa de um bom advogado, uma boa assistente social de formação, uma boa técnica e um bom contador. Esses 3 profissionais são indispensáveis para uma ONG hoje ter fôlego e sobreviver dentro do marco regulatório. Senão, ela está fora. Ela não consegue sobreviver. Ela vai ter que tirar dinheiro do bolso e muitas vezes ela vai ter que devolver o dinheiro porque ela não leu, né, o edital, ela não leu a lei, ela não se atualizou na lei e muitas vezes ela pega pela lei. Então, às vezes a gente quer abraçar o mundo, a gente quer buscar aquele recurso, né? Estou falando com relação ao terceiro setor, e ela não se ateve à lei. E aí ela vai fazer uma coisa contra a lei, ela vai ter que no final do projeto, do programa, devolver o dinheiro. Com detalhes que ela não teve. Então, um bom advogado, um bom contador e uma boa profissional na área de assistência social. Porque quando as pessoas chegam lá para mim, eu quero fazer inscrição, quero fazer o cadastro porque eu tenho uma ONG. Eu já sento, você tem equipe técnica? Não. Eu falei, então, acho melhor você primeiro buscar essa equipe, porque é ela que vai te guiar aí nesse processo todo. Porque a pessoa o presidente ele não tem obrigação de saber, né, de fato isso, mas o técnico que ele contratou, sim. Então eu acho que vai ser essa pessoa que vai guiar ele nesse universo dos recursos, né? E ele pode receber, tem ONGs no Brasil que recebem recursos de fora do país, sim, né? Então, sim, mas ele precisa estar instrumentalizado para isso. Tem as normativas, tudo isso que eu estou falando, você encontra no site do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social. Você entra lá,
no site e você vai encontrar toda essa minha fala. Então, não é uma fala da Praia Grande, isso é no Brasil inteiro, funciona dessa forma, precisa estar cadastrado, é uma única lei para o país inteiro. Então, qualquer cidade que você for, se existir um conselho de assistência social, ela vai entrar no mesmo regimento. Então, entra no site, adquire material, é só imprimir. A gente sempre está disponível. Partilhas. Eu tenho uma colega que fala que é para eu parar de ficar dando consultoria, né? Porque a pessoa vai lá e eu fico dando aula. Mas é porque eu me incomoda, né? Eu falo, gente, ele tem um bom trabalho, ele sabe, mas ele não consegue colocar no papel, ele não sabe buscar esse recurso. Eu acho que basicamente do conselho é isso, né? Então a gente está lá na Rua Chabot 51. Lá existem os outros conselhos também, né? Eu estou enquanto presidente do conselho da assistência, mas tem da saúde, tem da educação, da criança, enfim, tem os demais. Tá? Muito bem. Muito bom o papo aqui com a Binuan, e a gente vai falar agora de um assunto muito importante, extremamente um assunto que deve chegar não só na cidade de Praia Grande, mas chegar na região metropolitana da Baixada Santista, chegar na sua casa, chegar na sua família, que nós vamos falar agora de um assunto que a Binuan vai descrever muito bem aqui para nós, que é o programa Família Acolhedora. E claro que para falar melhor é a Binuan que vai falar, a gente só está dando aqui um ênfase no assunto que nós vamos entrar. E fica atento, porque eu acho que nas dúvidas, como ela começou falando aqui o nosso podcast, que a gente resolve um grande caminhão de coisas que precisam ser tiradas da frente. E quando você vai com a dúvida embora, você não entendeu nada. E aqui nós estamos para levar para as pessoas que ela possa estar entendendo do assunto, se apropriando do assunto e fazendo a diferença, porque o objetivo do programa hoje é que as famílias possam entender como é esse programa Família Acolhedora, buscar melhores informações e assumir também dentro do seu perfil, porque às vezes você tem um perfil, e eu quero dizer assim, do perfil, padre, porque a gente tem um perfil de adotar um gato, adotar um animalzinho, um cachorrinho de estimação e cuidar dele como se fosse um bem precioso. E é um bem precioso, porque é um animal, é uma vida. Mas temos dificuldade em adotar, em cuidar de uma criança, de um ser humano, de um ser indefeso também. Então, só para dar um parâmetro aqui, né, um destaque, a família acolhedora é a oportunidade que muitas famílias têm de querer acompanhar uma criança, acolher aquela criança, viver com aquela criança por um período, e a Binuan vai falar muito bem sobre isso. Eu queria que você falasse quando surgiu, né, como começou aqui na Praia Grande e como que está hoje atuando na Praia Grande esse trabalho, desenvolvendo esse trabalho. Vamos lá. Esse é um serviço que muito me alegra, muitíssimo. Se alguém tiver dúvida, pergunte. Não sei como é que tá aí a transmissão, né? Se tem alguém aí online, se pode fazer pergunta, eu estou disponível para ir tirando as dúvidas. O Serviço Família Acolhedora, na realidade, ele existe no mundo inteiro, tá? Então, se a gente for pensar Estados Unidos, hoje a gente tem mais casos de crianças e adolescentes em família acolhedora do que em instituição de acolhimento, do que em abrigos. Os antigos orfanatos que nós tínhamos, né? Austrália, a grande maioria das crianças não ficam mais dentro de instituição. Suíça. A gente está falando de país de primeiro mundo? Sim, mas por que será que em país de primeiro mundo isso tem dado tão certo? Por que eles criaram essa alternativa de atender as crianças? Porque seria o ideal que as crianças estivessem em família acolhedora. Aqui no Brasil, ele já existe há muitos anos. Como é que surgiu? Através da política de assistência social. Tudo começou com a política. Por quê? Como que eram antigamente as crianças no país? A mãe ganhava o bebê, me corrija se eu estiver errado, vocês que são estudiosos aí da religião. A mãe ganhava o bebê, chamava-se de mãe antigamente mãe solteira, ela não tinha com quem deixar, era expulsa de casa, aí ela ia lá na roda dos excluídos, não é isso? Tinha
dentro do convento, dentro das freiras, tinha um redondinho que ela colocava o bebê e girava e esse bebezinho entrava lá para as freiras cuidarem, né, as irmãs. Então, antigamente era assim, os grandes orfanatos, tinha aquelas que deixavam nas cestinhas na igreja, enfim. Hoje, graças a Deus, a gente espera que isso não aconteça mais. Por quê? Porque hoje a gente tem a política de assistência social, onde trabalha com essas mulheres que não têm condição de ficar com seus filhos. Isso no país inteiro funciona dessa forma, tá? Aqui em São Paulo, nós temos em várias cidades. Campinas é pioneira. Campinas é muito bom o trabalho lá. Aqui na Baixada Santista, a primeira cidade que teve foi Santos. Então, Santos já tem há muitos anos. Muitos anos assim, tipo 15, 20 anos, tá? Praia Grande começa agora. Então, Praia Grande, a nossa lei tá bem jovem. Ela surgiu agora em dezembro de 2021. Ainda com a estadia do Dr. Cabral aqui, que era o nosso promotor de justiça. Sentamos junto com a juíza na ocasião, com a nossa gestão, né, a prefeitura, a nossa chefia, e então resolvemos implantar o Serviço Família Acolhedora no município. Então, desde dezembro de 2021, existe a lei. E o ano passado, em junho, nós iniciamos em colocar crianças nessas famílias, tá? Como é que chega pra gente essas crianças? São crianças vítimas de violência, seja por violência física, sexual, ou um abandono, essa mãe foi embora de casa, ou, enfim, foi para um bar, enfim, ela abandonou essa criança em casa sozinha, ou abandonou no próprio hospital logo que teve o bebê, ou ela fez uma entrega, que é aquela entrega, né? Eu não tenho condição de ficar, eu não quero ficar com esse bebê, e eu faço a entrega voluntária, que é este o nome. Tem várias formas, né? Geralmente o conselho ele é acionado. Então hoje, se alguém encontrar uma criança abandonada na rua, sem um adulto ou em casa, geralmente chama-se a polícia ou o conselho tutelar vai até lá e o conselho vai tentar encontrar familiares dessa criança. Um pai, uma mãe, um tio, uma avó, um irmão mais velho, para acolher, para ficar com essa criança. Na ausência desse familiar, eles acionam o abrigo, né? A casa de acolhimento. Só que de 2021 para cá, mais especificamente o ano passado, eles acionam a minha chefia, aonde a gente vê uma família do município de Praia Grande que está preparada para ficar com essa criança temporariamente. Que criança é essa? De 0 a 7 anos. Tá? A gente pode acolher criança mais velha, até 18, né, incompleto, pelo que preconiza no estatuto, mas neste momento nós estamos priorizando criança de 0 a 7 anos incompleto. Então, criança abandonada, vítima de violência, negligenciada, o conselho foi acionado, o conselho fez um trabalho antemão de buscar algum familiar que possa ficar com essa criança, não tem ninguém, essa criança precisa ser protegida. Ela iria para um abrigo da cidade. Hoje, não vai mais. Hoje eles nos procuram e a gente aciona uma família do município de Praia Grande que possa ficar temporariamente com essa criança. Essa criança pode ficar com essa família por, no máximo, 1 ano e meio. 1 ano e meio a 2. Geralmente 1 ano e meio, tá? Às vezes as perguntas assim, nossa, mas fica tanto tempo. Eu não vou querer devolver. É uma pergunta que é muito comum. Claro. Pegou vínculo. Peguei vínculo. Criou vínculo, criou amor. Criei vínculo, criei amor, não quero devolver. O que acontece? Até essa criança ir para essa família, a gente trabalhou essa família. Então, por isso que eu estou aqui hoje, divulgando esse trabalho, porque eu quero contato com famílias que tenham perfil para este trabalho. E aí, essa família, antes de receber essa criança, ela vai ser capacitada. Nós fazemos encontros semanais. E aí sim, a gente vai fazer visita domiciliar nessa casa, entrevistar todo mundo que mora, fazer um relatório, pegar antecedente criminal, saúde mental, saúde física, atestado de idoneidade moral, comprovação de renda. Toda essa documentação vai para o fórum.
E aí a gente pede para o juiz a habilitação. Informa para o juiz que ela tá dentro dos critérios, que aí a gente pede a habilitação. Só assim essa família vai poder receber essa criança em casa. Só que essa família não é qualquer família. Ela já sabe que essa criança pode ficar até 1 ano e meio. Então, essa família que vem pra gente já tem esse conhecimento prévio. Então, se eu sei que eu não vou querer me desapegar, eu já nem vou entrar nesse programa. Porque a regra dele é 1 ano e meio não pode passar. Eu não posso adotar. Ai, mas por que eu não posso adotar se eu já estou 1 ano e meio, não tem ninguém da família que quer? Porque se a gente for permitir a adoção, a gente vai estar burlando a fila da adoção, o cadastro que é nacional. Existe um cadastro. Se a pessoa a gente manda uma criança para uma casa e essa família adota, o que eu fiz com a fila de quem já está esperando 2 anos? Eu passei na frente. Então, a gente não pode permitir a adoção para a pessoa que está. Não é test drive. Eu vou tentar. Se eu não gostar, né, eu nem entro na fila da adoção. Não dá. Porque você está com uma vida, é uma responsabilidade. Então, uma das regras na lei não pode estar no cadastro de adoção. A família não pode ter o desejo de adoção. Qualquer pessoa pode se cadastrar, maior de 18 anos, qualquer configuração familiar. Uma mulher sozinha, um casal com filho, um casal sem filho, um casal com só filhos adultos, enfim, qualquer configuração familiar. Precisa ter renda, porque ela vai estar recebendo uma outra pessoa na casa dela, então ela precisa comprovar que existe. Então, por parte do programa, não existe uma ajuda de custo para essa adoção, para essa criança. Existe. Existe uma bolsa de R$ 1.100. Que é para o básico, né? Porque a criança pequena tem bastante despesa. Fralda, leite, enfim. Então, existe sim uma bolsa de R$ 1.100. Por que ela precisa comprovar renda? Para não usar o dinheiro da bolsa da criança. Exatamente. Porque se a gente não fizer isso, pode ser que algum familiar ache que vai ser o emprego dele. E não é um emprego. Não é o objetivo, não é ser um emprego. É você cuidar dessa criança temporariamente. Então, ela precisa comprovar pra gente que antes desse dinheiro ela já vivia com a renda dela, com os afazeres dela. Ela não precisa desse dinheiro a mais. Esse dinheiro a mais é porque ela está com essa criança. Então, não é um emprego e ela não pode viver deste dinheiro. Até porque a bolsa, diante de uma despesa de uma criança, a gente sabe que é o mínimo aí para garantir os mínimos necessários para essa criança. Então, precisa comprovar porque ela não pode subsidiar a casa somente com este dinheiro, tá? Mas recebe sim, mensalmente, a gente não tem tido problema nenhum. Essa verba é do município, tá? Então, o município tem garantido as famílias receberem esse dinheiro, comprova tudo certinho que recebe. Na realidade, as famílias acabam gastando muito mais do que isso, porque elas proporcionam muita coisa para as crianças. Agora eu queria fazer, eu tô ouvindo sua fala aqui, mas vai surgindo as dúvidas, sim, né? Muitas sim. dúvidas. Tá, deu 1 ano e meio, muito bem, acolhi a família, a criança lá em casa, depois tudo fez cadastro, fez todo esse levantamento. Depois de 1 ano e meio eu devolvo essa criança. E aí? E aí, o que acontece, ó? Com 5 anos, aí 6,5. Vou devolver essa criança. Ficou 1 ano e meio comigo. E aí? Aí, assim, ó, o que a gente tem de experiência? Pelo Estatuto da Criança, pode ficar até 1 ano e meio, certo? O que a gente tem de experiência? De que ela não fica, ela fica, o máximo que a gente tem em uma criança hoje é de no máximo 7 meses. A criança que ficou maior tempo na família acolhedora foi 7 meses. Que já tá perto de ir embora para casa. Então, a ideia é que a gente resolva a vida dessa criança no maior tempo breve possível. Então, a gente precisa ter um tempo breve. A gente não vai esperar 1 ano e meio. A gente tem que resolver logo, para que ela não precise ficar 1 ano e meio na sua casa. Então, como é que isso acontece na prática? Vamos lá, vou dar um exemplo bem mais simples aí.
Vamos imaginar que uma criança foi encontrada, sei lá, na praia sozinha. O conselho foi acionado, a polícia, enfim, que é o normal isso acontecer. O conselho vai atrás, procura, né? Tem família, cadê a família? Onde tá? Vamos localizar. Não achou ninguém, não tem ninguém, ninguém apareceu, nada. Aí a gente é acionado através da nossa chefia e aí começa-se a busca ativa dessa família. Então, nós da equipe vamos buscar, então, com mais tempo, saber onde essa família se encontra. Nós temos 24 horas para notificar o juiz. Então, a gente da equipe, assim que a gente recebe a criança e leva, por exemplo, para a tua casa, você enquanto família acolhedora, eu levei para você. A gente tem 24 horas para notificar o juiz. Ó, seu juiz, tem uma criança de nome tal na casa da família acolhedora tal. Aí o juiz vai fazer uma guarda provisória para você. Por quê? Porque se você precisar levar ao médico, precisar escola, viajar, enfim, você está respaldado. E lá no fórum tem teu cadastro, lembra que a gente mandou toda a documentação? Então a gente manda a sigla do seu nome, a gente não manda teu nome inteiro, porque corre em segredo de justiça, nós mandamos somente as siglas para saber, para te identificar lá. E aí, a gente às 24 horas notificou, o juiz já está sabendo. Temos uma criança em acolhimento na família X. Depois disso, a gente tem 15 dias para mandar o primeiro relatório para o juiz informando o que a gente fez com essa criança. Aí o que a gente faz? Aciona o CRAS. Liga no CRAS da região. Olha, gente, eu tô com uma criança assim, assim. Tem alguém aí da família que já passou em atendimento? O CRAS, ó, tem. A mãe fala, tá, ó, tem uma avó que mora lá no Samambaia. A gente já casa da avó. Ah, não tenho. Liga no CREAS. Enfim, vai em busca de pessoas para a gente poder localizar. A escola, se é uma criança de 6 anos, ela já sabe dizer onde ela estuda. Ah, eu estudo numa escola que tem a tia Rosinha. A gente liga na Seduc, descobre quem é a tia Rosinha e consegue toda a documentação dessa criança. Então a gente faz meio que um trabalhozinho de detetive para localizar essa família. Localizamos a família. Então, dentro dos 15 dias, a gente vai informar para o juiz. Ó, seu juiz, lembra aquela criança? A gente conseguiu falar com o CREAS, com o CRAS, com a igreja. Enfim, temos tudo isso de informação. A gente achou uma avó. A avó ó, mora na rua tal, no endereço tal. Fizemos visita. A avó quer o neto de volta. É uma avó que está dentro aí de um perfil, organizada, né? Ela só teve uma filha que no momento não está em condição de ficar com essa criança. A gente vai dizer como essa avó está e se ela tem condição de ficar com essa criança. E a gente informa para o juiz pedindo desacolhimento para esta avó, se essa avó estiver organizada para receber essa criança. Está ok? A gente manda o relatório. Geralmente, 15 dias, o juiz determina que entrega essa criança para a avó. Um caso bem simplesinho. Ou seja, demorou o quê? Um mês e meio? Um mês aí. 40 tá? dias. Ai, sei lá, mora fora. A gente já pegou caso de crianças que moram na Bahia, que a avó era da Bahia, Sergipe, Alagoas. A gente vai entrar em contato lá, a gente notificou o juiz, mesma coisa, vamos caçar a avó, onde tem parente. Lá na Bahia. O que a gente faz? Liga para o CRAS de lá da Bahia, liga para o CREAS, liga para o conselho, pede para eles fazerem a intervenção lá, porque a gente não vai conseguir lá fazer a visita, mas o CREAS e o CRAS de lá pode. Eles vão lá, fazem a visita, identificam, reconhecem, entendem que que a família está em condição de receber, manda um relatório para a gente aciona o nosso juiz aqui e fala, olha, seu juiz, a partir do que o Conselho Tutelar de lá da cidade de Pernambuco, lá do estado de Pernambuco, informa que lá tem um tio, ó, muito bom, que pode ficar, que deseja ficar com essa criança. Aí a gente pede desacolhimento, ou esse parente vem buscar essa criança, ou a gente vai levar. Então, depende muito da complexidade, tá? Então, pode ser que demore um mês, pode ser que demore 1 ano e meio, mas a nossa ideia é que demore o mais rápido possível, se existe isso. É assim, o quanto mais breve a gente conseguir resolver, melhor. Então, não dá para falar para você, ó, vai ficar 1 ano e meio, vai ficar 1 mês. Pode ser que fique 3. Esse caso que nós estamos, que é o maior tempo, está há 7 meses. Mas a gente já está na reta final. A gente já conseguiu, já sabe onde tem, já está em processo de adaptação com a família. Então, a gente faz todo um trabalho para que essa criança
retorne para a família de origem dela. Vai ter alguns casos que ela não vai conseguir voltar para a família de origem dela. Porque a avó não pode, porque o tio não pode, porque o pai não pode, porque a mãe, enfim, não tem ninguém da família que vai poder. O que vai acontecer? Ela vai para adoção. Aí a gente informa para o seu juiz, seu juiz, seu magistrado, nós localizamos a família, fomos fazer visita, atendemos, orientamos, não tem ninguém na família em condição de ficar, ou de repente não quer mesmo, às vezes a pessoa até tem uma condição financeira, tem uma condição de estadia, tem uma condição mental, mas ela entende que ela não quer mais. Ela já, por N motivo, ela já não quer mais ajudar. E tudo bem. O que a gente vai falar? Informar o juiz que aquela criança, infelizmente, não vai poder mais retornar para a família de origem dela, e aí a gente vai pedir para que ele coloque, então, a criança no cadastro de adoção. Aí sim, aquela pessoa lá da fila do cadastro de adoção vai ter contato com essa criança, e não você enquanto família acolhedora. Então, qual é o seu papel nesse momento? Proteger essa criança, cuidar dessa criança temporariamente. Então, você precisa estar aberto a isso. Eu costumo dizer que, na realidade, a gente brinca que no Nordeste, não sei se alguém aqui conhece ou é da região do Nordeste, mas o Nordeste tem muita família acolhedora. Antigamente, as pessoas cuidavam das outras e nem percebia que era família acolhedora. Era uma família acolhedora meio irregular. Mas o que acontecia? O pai ia para São Paulo, aí mandava buscar a mulher, e as crianças ficavam com quem? Com a avó, com o tio, com um parente, não era? E depois mandava levar? Ou então fica aí que eu vou pro hospital. Então, assim, as famílias faziam isso. Cuidavam das crianças até que essas famílias se organizassem. Então, no Nordeste tem muito isso, né? De um cuidar do filho do outro, né? Só que é uma família acolhedora irregular. E a gente vem uma política onde regulariza isso. Então, se eu tenho esse dom de cuidar do outro de uma forma sadia, por que não ser uma família acolhedora? Regulamentado, documentado, capacitado. A gente faz as pessoas falam assim, nossa, mas ai que difícil, né? Eu vou me apegar e depois para devolver. Primeiro que você já entrou sabendo que vai ter que devolver. Então, isso é uma regra. Segundo que, assim, nesse período que a criança está na família, a criança trabalhada, a gente vem falando para essa criança que ela está ali, geralmente eles chamam de vovó, de tia. Então, você está nessa vovó, mas essa vovó está cuidando de você até a outra vovó ficar bem, quando é o caso. Ou, olha, você tá aqui com essa tia, mas a outra tia tá lá se organizando para receber você. Então, você vai fazendo um trabalho com a criança de entender que é um período que ela vai ficar lá. Que é um período de férias. E com o adulto também vai trabalhando e a gente vai passando para essa família acolhedora. Olha, nós encaminhamos relatório com a situação X. Então, a família já fala, então tá perto, tá longe. Então, a gente já vai falando, eu acredito que mais um mês a gente consiga resolver. Vai desapegando, vai conversando com a criança, vai falando para ela que possivelmente mais 15 dias, monta o calendário para mostrar para ela mais ou menos quando vai ser. Então, a gente trabalha paralelo, a criança, o desligamento da criança e o desligamento da família acolhedora, tá? E assim, isso existe no mundo inteiro, né? Dá super certo. O que veio de diferente nesse serviço? O atendimento individualizado. A criança no abrigo, ela tem todo o atendimento possível. As trocas de fralda, a mamadeira, a ida para a escola, ao médico, os tios que cuidam. Tudo isso ela tem dentro de um abrigo, sem dúvida. Mas é diferente ela ter isso dentro do abrigo, no coletivo, com 10, 15, 20, e em uma casa sozinha. Uma avó só para ela. O espaço dela, o espaço dela, o quarto dela, o bichinho de estimação que ela vai ter lá, que no abrigo não tem. O afeto mais próximo, essa construção de vínculo. Então, é muito, muito mais sadio que a criança fique em família acolhedora do que ela vá para uma instituição de acolhimento. Poxa vida, mas aí ela vai vincular e vai desvincular. Ela vai, mas no abrigo também vai acontecer isso. Porque o abrigo ela também não vai ficar para sempre.
Porque quando ela chega dentro da instituição de acolhimento, o trabalho é o mesmo. Os técnicos também vão procurar família, também vão investir para ela ir de volta para casa. Então, em algum momento, ela vai voltar para casa dela. Só que ao invés de ela ficar dentro da instituição com 10, com 15, com 20, ela vai ficar sozinha numa casa. Com, no máximo, uma criança, 2 que tenham, se a família tiver filhos. Né? Então, é muito mais sadio emocionalmente para essa criança. Um caso prático. De repente chega no município, na cidade aí que você está, em Santos, aqui, vamos falar de Praia Grande, uma mãe que está em uma situação de vulnerabilidade ao extremo, em situação de rua, vamos pensar assim, com 2 crianças. Ela precisa ser acolhida, mas ela não pode deixar as crianças lá. E essas crianças precisam ser acolhidas porque nesse período a mãe precisa desse tempo para poder também retomar a sua vida. Essas crianças se encaixam nesse perfil da família acolhedora? Por esse período que ela fica pode acontecer. Abrigada lá? Pode ser. Na realidade, assim, o ideal Porque é que o município tivesse um abrigo para a família, né? O ideal era que os municípios, todos os municípios tivessem abrigo para a família. Mas nem todos os municípios têm. Então, o que vai acontecer? Essa criança vai ser acolhida e essa mãe também. Nesse momento, nós não temos abrigo para a família. Então, pode acontecer da criança ir para a família acolhedora e a mãe, por exemplo, de repente, ir para um abrigo de adulto? Pode acontecer. Não tem nada que impeça. A gente sempre vai avaliar o que vai ser melhor para a família e para a criança, tá? Pode acontecer sim. Fazendo a pergunta porque já tivemos a experiência de pegar casos como esse e como a gente não tinha o que fazer, nós mandamos de volta para a cidade de origem dela. Se ela tiver... A gente sempre vai trabalhar na perspectiva de nunca acolher família, nem a mãe, nem ninguém. Se ela tiver um parente em outra cidade e esse parente estiver disponível e de recebê-la, sim, a gente vai fazer o recâmbio, né? Chama-se recâmbio, a gente vai fazer. Por que ela vai ficar separada desse filho, numa instituição, a criança em outra, se ela tem um parente, de repente, que a gente consegue fazer esse trâmite de levá-la embora de volta para casa dela, para uma cidade, para alguém conhecido, que ela possa estar junto. O ideal é que a gente nunca separe e nunca acolha em abrigo, mas às vezes não é possível. A gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir. Então a gente sempre vai pensar assim, o que é menos danoso, né? Essa mulher vai ficar na rua com essa criança, ela vai precisar ser acolhida. Então, se for o caso, sim, né? Tem os abrigos de mulheres vítimas de violência também no país. A gente aqui no município ainda não tem, mas está se estudando uma proposta aí de alguma coisa nesse sentido, que tá para acontecer, mas a gente é sempre na perspectiva de proteger essa criança, sempre. Não sei se a gente está com tempo aí, o vínculo, a gente sempre fala que é assim, mas eu vou vincular e vai doer, porque quando a gente ama, quando a gente separa, dói, né? Só não dói se a gente não amou. E pra gente cuidar do outro, a gente precisa amar, né? Porque a gente não cuida daquilo que a gente não gosta. Se eu cuido de você, é porque algo eu sinto, toca em mim alguma coisa. Então é importante que sim, que também vincule, precisa desse vínculo para eu poder cuidar, né? Então vai doer, mas a gente trabalha essa separação, esse desmame aí com essa família. Não fiquem preocupados com a criança, porque quando a criança ela volta para a família de origem, ela não quer voltar mais para a família acolhedora, tá? Por mais que essa família acolhedora tenha sido a experiência mais gostosa da vida dela, ela não quer voltar, ela quer ficar na família dela. Mesmo a tia, mesmo um tio, um vô, uma avó, o desejo dela é de estar em família. Então, não fiquem preocupados. Nossa, mas será que ela vai querer ir para a família dela? Geralmente quer. Pelo menos não teve nenhuma criança que falou, não quero minha família. Quero ficar na família acolhedora. Não. Todas elas desejaram retornar. E assim, lembrando que são crianças até 7 anos. Pode ter mais, mas é até 7. Uma coisa que é importante. Fica uma criança por família. Eu amo criança, amei esse trabalho, eu quero ficar com 4, 5. Não vai poder. Só uma. Agora, grupo de irmãos, até 3. Tá? Então, tem grupo de irmãos, a gente não vai separar os irmãos, então pode ficar até 3. Ou um só, no caso, se não tiver irmão. E aí, a bolsa é para
É uma bolsa para cada criança, no caso, né? 3 crianças, daria 3.300, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com conta do dinheiro, enfim. Tá gostando, padre? Tô gostando muito, muito Lá interessante. na igreja ninguém Inclusive, procura assim, esse tipo de... na qualidade de padre, né? Eu fico pensando aqui porque essa informação ela precisa chegar até as famílias, né? Inclusive nós temos um conselheiro tutelar que foi recentemente eleito, acho que é Gustavo o nome dele. Gustavo. Tem, E Gustavo. ele está procurando conversar conosco. Eu sou assessor da Pastoral Familiar, Uhum. então ele tem procurado entrar em contato conosco para tocar neste assunto. Então eu estou pensando aqui com os meus botões, né, a melhor forma de poder facilitar essas informações para as famílias, né? Sim. Mas assim, uma coisa que me chamou muito a atenção na sua fala é que há todo um trabalho de preparação para essas famílias, né? Você me dizia que a documentação reunida ela é enviada ao fórum, né? E assim que há toda uma avaliação psicológica, Uhum. emocional, porque de fato nem todas as pessoas têm essa se encaixa nesse perfil para entrar nesse tipo de trabalho que é tão bonito, né? Justamente porque não tem uma preparação emocional, Uhum. psicológica ou mesmo financeira, né? Você estava comentando a respeito dos irmãos, né? Que às vezes vão junto para não ser tão assim traumático, mas para você ter 3 irmãos, você precisa ter um espaço na sua casa, né? Para não ficar todo mundo amontoado, todo mundo dormindo na mesma cama, né? Então, eu acredito que o trabalho que vocês fazem é muito sério, né? Inclusive, faço votos de que mais e mais famílias possam se voluntariar para se tornarem famílias acolhedoras. A gente faz a visita justamente para isso na casa, para conhecer aonde essa criança vai ficar, como é que é a disposição. A gente fala que não precisa ser nada luxuoso, mas precisa ter o mínimo de conforto para essas crianças. Gustavo tem sido um parceirão aí com a gente, os conselheiros tutelares no geral, né? Tem apoiado bastante. A gente entende que se a gente não tiver famílias no município que queira abraçar essa causa, a gente não tem esse serviço, ele deixa de existir, porque ele só acontece porque a gente tem famílias, né? Então a gente precisa bastante dessa família e é por esse motivo que eu tenho vestido essa camisa, tenho falado bastante desse trabalho aonde eu vou, porque a gente precisa captar famílias, só que famílias que tenham condições, que estejam aptas, que tenham um perfil para estar com a gente. Mesmo depois que ela recebe essa criança, a gente tem encontros, né? A gente faz a visita, não recebeu essa criança hoje. No outro dia a gente volta na casa para saber como é que foi. Como é que ela passou a noite, como é que você está tendo alguma dificuldade. Uma semana depois a gente retorna lá de novo. E aí, mensalmente, a gente encontra o grupo. Então, o grupo inteiro, todas as famílias acolhedoras vão até a nossa sede e a gente mantém a capacitação. Então, é uma capacitação contínua, antes de receber a criança e na permanência da criança. Você fala, ela falando assim, padre, eu lembro 3 momentos. Primeiro você falou da nossa época da família, que nós éramos família acolhedora sem saber, mas não legal, né? Isso. Que era isso mesmo. É. Que a mãe saía, deixava a gente até com a dona Dorinha, lá da rua. A dona Dorinha era a família acolhedora. Era a família Era a avó acolhedora, acolhedora. nem sabia. A dona Dorinha não sabia, lá no meu vi, ali na rua Bicho de Oliveira. A dona Dorinha ficava com todo mundo. Então se tornava a nossa avó. E depois, eu olhando alguns filmes que a gente assiste, principalmente dos americanos dos Estados Unidos, muito da visita da assistência social lá para ver como é que tá a criança. Muito, isso vai passando um filme agora, você falando tudo isso aqui, é isso mesmo, né? Como é que tá a criança, tá estudando, família tá bem, né? E hoje, nós agora andamos por uma terceira etapa. Como despertar nessas famílias que estão nos assistindo através do nosso podcast, né? Para que elas possam ter esse perfil. Falar assim, não, eu tenho esse perfil, eu tenho esse desejo. O que eu devo fazer então? Como é que eu faço então para procurar? Como é que eles fazem para procurar? Procura a igreja?
procura a secretaria. Pode procurar a gente. A gente tem um telefone que é nosso, é o 3496-5026. Tem uma pessoa lá para atender, orientar, tirar dúvida. A gente tem uma sede nossa, né? Que é na rua José Carlos de Oliveira, 130, Boqueirão. E tem a Secretaria de Assistência Social, que é ali no fundo do Hospital Irmã Dulce, na Paulo Fefim 775. Mas o nosso contato é o 3496-5026. Acho que é isso. São as famílias que a gente tem buscado. São crianças. Precisa morar no município, isso é importante. Porque às vezes o município, né, munícipe vizinho nosso pede informação e a gente não pode. Todo o processo corre na vara da infância daqui de Praia Grande, então precisa estar no município de Praia Grande. Qualquer configuração familiar, casado, solteiro, né, viúva, enfim. Casais homoafetivos também? Homoafetivo, a gente teve casal homoafetivo, não pode estar no cadastro da adoção, isso é uma preliminar que não pode ser alterada. Não pode estar no cadastro. Não pode estar no cadastro da adoção, justamente para não ter esse test drive, né? E não achar que vai desejar a adoção. Eu acho que basicamente é isso. Nosso telefone, nosso endereço, o segmento do que a gente tem feito. Não tenho medo, pode ligar, perguntar. De repente eu fiquei 1 ano no Família Acolhedora, mas eu não quero mais ficar. Não tem problema nenhum. A gente encerra o cadastro, desliga a família. O que a gente não pode desligar a família durante o período que está com a criança. A gente vai pedir um tempo, vai se reorganizar com essa criança, mas depois que desacolher, não tem problema. Olha, eu entendi que não cabe mais na minha vida, não é isso que eu quero, tudo bem. Não tem problema nenhum, não tem impedimento. Né? Não vai ficar... Ou então a pessoa fala, olha, eu entendi que eu quero adotar, não é isso mesmo que eu quero. A gente, quando assim que for desacolhida a criança, a gente encerra e a pessoa vai fazer o cadastro de adoção normal no fórum, seguir o trajeto dela. Bom, então agradecer, né? E desejar, assim, sucesso, êxito, que Deus possa realmente abençoar. É um trabalho muito bonito. Estamos aí no dia do Sagrado Coração de Jesus, falando do amor, e a gente percebe muito amor envolvido em tudo isso, né? Seja nas famílias que aceitam o desafio de serem famílias acolhedoras, sejam vocês que estão aí coordenando, acompanhando, né? Então, muito amor envolvido, muito obrigado, né? Que Deus abençoe esse projeto. Então, não sei se você quer fazer as suas considerações finais para a gente encerrar. Né? Agradecer a oportunidade, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que reflitam da importância desse trabalho. É um trabalho para a comunidade, né? É uma forma de você mostrar a sua cidadania também. Né? A gente está falando de cidadania e é uma forma de ser cidadão aí, né? Prestar um pouco do seu tempo em prol desse trabalho. É importantíssimo para a criança. Uma criança que cresce em família, isso vai, para o futuro dela, vai contar assim, 100% na saúde mental dela. Então, família, eu acho que é a base. E aí não importa se essa família é uma família temporária, mas ela está em uma família. Então, acho que esse é o nosso recado. A gente tem uma equipe mínima lá, mas assim, super engajada, comprometida com o trabalho. A nossa chefia também, assim, nos apoiando, que não é fácil, né, ter um trabalho desse, a responsabilidade, mas a gente recebe todo o apoio aí da chefia. Acho que agradecer a oportunidade com vocês e estamos à disposição para outros convites, quem quiser nos chamar para a gente divulgar em outro local, a gente está aberto aí. É isso. Muito bem, então foi aí o nosso episódio do nosso podcast Fé e Cidadania. Espero que você tenha gostado. E como você viu, né, um tema tão importante, que você possa estar aí compartilhando este vídeo com mais pessoas, né, conversando sobre esse assunto na roda de família, na roda de amigos, né, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos no nosso próximo episódio do podcast Fé e Cidadania.